Pessoal, no nosso encontro de hoje vamos falar sobre morfologia. Morfologia com foco nas questões das seguintes bancas: Instituto AOCP, Banca FGV e Sebrasp, CESP e Sebrasp. Pessoal, sempre como sempre fazemos aqui, teoria conjugada com a prática, beleza? E as questões que utilizaremos para a prática, para demonstrarmos a teoria, serão destas bancas aqui, ok? Então vamos para as questões aqui logo diretamente, já pausa o vídeo, tenta responder, confere aqui conosco, ok? Vamos lá. E aí? Vamos ler. Banca Sebrasp, olha o ano aí, pessoal, olha o ano aí. Rapaz, eu acho que nosso canal, se não for o único, é um dos pouquíssimos que está sempre ali com questões atualíssimas, né? Ali quentinhas. Vamos lá. Assinale a opção em que é a correta correspondência entre o termo destacado e seu respectivo valor semântico no texto. Vamos ver então, pessoal, começar aqui com a partícula Q. Quais são, portanto, os valores semânticos do Q, hein? Isso cai bastante em prova, meu amigo, que quem já fez concurso sabe disso. Quem já está aí há algum tempo também na luta, né? Já sabe que esse que eles perguntam demais as funções do que e o valor semântico do que. Olha só, vamos aqui ver quais são os valores semânticos do que. Olha só. Conjunção que ela vai expressar as seguintes noções. Adição, ó, que fala, ou seja, da ideia de adição, e fala, né? E ainda está intensificando, porque ele repete fala. Então, dá a ideia de intensidade. E é adição, ok? Está somando várias ações de falar. Pessoal, também pode ser o quê? Explicativa. Equivale a pois, entre, pois estamos atrasados. Observe, pessoal, que toda vez que estiver no modo imperativo, como aqui, olha só, esse entre está no modo imperativo. Então, nesse caso, o que será sempre explicativo. Beleza? Guarda isso. Modo imperativo. Vamos anotar aqui. Imperativo. Imperativo. Modo imperativo. Saiu uma porcaria essa letra, mas está valendo. Vai ser sempre explicativo. Imperativo explicativo. Olha o mnemônico aí. Imperativo explicativo. Pessoal, sei que serei aprovado. Toda vez que você pode trocar, depois do que você pode substituir pela palavrinha isto ou isso, então ela vai ser conjunção integrante. Não vai ter valor semântico, ela não tem sentido, ó. Ela vai ser conjunção integrante, ela integra, ela junta a oração principal com a oração subordinada. Sei é a oração principal e que serei aprovado é a oração subordinada. Vamos adiante. Olha só, choveu que o dia foi muito quente. Aqui é causa, choveu porque o dia está muito quente. Pessoal, esses casos bem aqui, olha, são aqueles que são típicos de uma certa banca aí. Alguém sabe dizer qual é a banca? É a banca FGV. A banca FGV ela gosta de cobrar aquelas percepções e usos da língua que estão um pouco fora do padrão, digamos, não é do padrão, mas do uso corrente, corriqueiro, do uso corriqueiro, a palavra é essa. Aquelas que não são tão usadas de forma com tanta frequência, ele quer pegar o diferente para tentar te pegar, saber se você vai ou não cair nessa. Então, ó, choveu que o dia foi muito quente. Então, choveu porque o dia foi muito quente. Então, quer dizer que o fato de o dia ser muito quente provoca chuva. Ele diz: o dia foi tão quente que. Pessoal, toda vez que tiver esse tão antes do que, vai ser consequência, meu amigo. Sempre. Que ele insistisse, eu não iria à festa. Olha só, aqui é outro caso, gente. Esses que eu estou apontando aqui são típicos da banca FGV. A questão que estamos a responder é da banca CESP. Mas eu lhe digo que aqui, pessoal, não se engane não, tá? Não se engane, porque a FGV adora esses casos assim mais escabrosos, diferentões. Ok. Vamos para a última. Esforce-se que tudo corra bem. Esforce-se para que tudo corra bem. Esse aqui também é um diferentão. A gente não usa essa estrutura, tá? Então, fica de olho nisso. Os outros são mais comuns.
Fale baixo que eu estou estudando. Ah, esse que vai ser explicação. Fale baixo, está no imperativo, beleza. Toda vez que tem o tão que, ou tanto que, correu tanto que cansou, aí é consequência, beleza, isso eu já sei. Essa aí é tranquila, pessoal. Agora, esses outros casos aqui, meu amigo, são marrentos. Ok. Pessoal, vamos ver aqui se nós já conseguimos responder. Ele diz que o que, no último período do primeiro parágrafo, é consequência. Será que é isso mesmo? Vamos ver aqui o último período do primeiro parágrafo. É aqui o último período. Ele diz, tão pertinente que. Então, pessoal, eu tenho tão que. Se eu tenho tão que, ele será o quê? Consequência. Beleza. Então, este é o nosso gabarito, tá? E as demais, vamos analisar para a gente aprender mais? Vamos lá. Ele diz como compostos de partes iguais. Vamos ver aqui o contexto. Eu separei aqui para a gente não perder tempo. Se encararmos os pensamentos como sendo compostos de partes simples, perceba aqui que ele está comparando quando ele diz: se encararmos os pensamentos como compostos, está dando a ideia de equivalência, sendo equivalente a compostos de partes simples. Aqui, gente, ele está dando a ideia de equivalência. Portanto, vamos registrar aqui que se trata de comparação. Vamos lá. Comparação. Comparação. Muito bem. Então vamos para a próxima questão, para o próximo item. Próximo item ele diz: no último período do parágrafo, do primeiro parágrafo, é lugar. Vamos ver se é lugar. Cadê o por? Está aqui, ó. Tão pertinente que dificilmente nos deixamos perturbar por suas eventuais imperfeições. E aí, o que é que você acha? Olha, se você apostou que por aqui é causa, observe que ele diz tão pertinente que dificilmente nos deixamos perturbar por suas eventuais imperfeições. Observe que suas eventuais imperfeições causa perturbação na gente. Então, aqui a ideia é de causa e não de lugar. Vamos para a próxima. No segundo período do primeiro parágrafo, você acha que é companhia? Está aqui. Com poucas sílabas, ela consegue expressar um incalculável número de pensamentos. Pessoal, aqui, com poucas sílabas, aqui indica meio, é instrumento, meio, instrumento, tá? Ela consegue fazer algo com poucas sílabas, tá bom? Vamos adiante. Ainda indica tempo no segundo período do segundo parágrafo. Vamos ver aqui, do primeiro parágrafo, aliás. Ainda que, pessoal, ainda que é equivalente. Olha só, vamos ler aqui. É capaz de aprendê-lo, ainda que esse pensamento lhe seja inteiramente novo. Seja, embora esse pensamento lhe seja inteiramente novo. Isso é uma concessão, tá? É concessiva, ainda que, embora, mesmo que, tá bom? É isso aí, fechamos a primeira questão e vamos estudar mais. Coloca nos comentários qual questão foi mais difícil para você, das que nós vamos responder aqui. Não se esqueça disso, tá bom? E essa aqui, você conseguiu acertar? Hein? O que que você achou? O nível estava alto, estava difícil? Coloca nos comentários para mim, por favor. Vamos lá. Olha só. Próxima questão. Agora vamos de Banca Instituto à OCP. Ele diz, também 2025, pessoal, olha só a data da questão, olha só. Assinale a alternativa que analisa corretamente o quarto parágrafo do texto. Eu já deixei aqui, pessoal, para nós o quarto parágrafo, tranquilo aí já, destacado aí para a gente não perder tempo. Ele diz: o termo mascara não recebe acento porque é uma palavra oxítona terminada em A. Gente, oxítona, lembrando, é aquela que termina o quê? A sílaba forte é a última. Então teria que ser mascarar. E ele diz que é uma palavra oxítona. Não, aqui é mascara. A forte é esta aqui, olha só, mascara. Portanto, quando a forte é a penúltima,
nós temos que se trata de uma paroxítona. Paroxítona. Então, ele errou porque ele disse que ele é uma palavra oxítona. Se fosse oxítona, ela deveria ter acento, não é? Porque oxítonas que terminam com vogal A, O, E devem ser acentuadas. Beleza! É isso aí. Gente, vamos então, esse aqui não é o nosso gabarito. O termo desumanização é formado por composição, com a junção das palavras desumanizar e ação. Tudo errado. Vamos lá. Ele diz aqui, vamos estudar aqui o processo de composição. Composição, pessoal, elas vão ser, existem a composição por justaposição, tá? E a composição por aglutinação. Compor é você juntar palavras, tá? Então, você pega a palavra cachorro e a palavra quente, junto e forma uma nova. Duas palavras já existentes, vou formar uma nova palavra, vou compor. Observe que existem dois processos. Olha o que acontece aqui, pessoal. Eu peguei a palavra cachorro e peguei a palavra quente. Eu fiz a junção das duas e as duas ficaram ó, inteirinhas. Não comeu sílaba, nem um pedacinho, nada de ninguém aqui. Ficou tudo inteiro, ó. Pé de meia. Pé de meia, pessoal. Inclusive, eu vou até tirar isso aqui, porque não existe mais hífen entre com palavras compostas que tenham esses elementos aí de ligação, uma preposição, tá? Pé de moleque. Então, pé de moleque ficou tudo ninguém perdeu letra, ninguém perdeu fonema. Passatempo. Passatempo, tudo inteiro. Já na aglutinação, nesse processo, observe que aqui a coisa muda. Eu tenho o quê? Eu peguei a palavra plano e juntei com a palavra alto. E eu obtive planalto. Ué, cadê a vogal O? Foi suprimida. O gato comeu. Beleza. E o mesmo vai acontecer com vinagre e com embora. Então, aglutinação junta e perde letra. Fonema, né? E justaposição, você junta, ninguém perde nada. Beleza. Fica todo mundo inteirinho. Temos aqui, pessoal, vamos precisar também estudar mais processos aqui, tá bom? Porque vão aparecer aqui, mas por enquanto vamos ficar com aqueles dois. Ele diz: o termo desumanização é formado por composição, com a junção. Não, então já sabemos que não é composição. Ó, gente, desumanização, ele veio da palavra humanizar. Tinha humano, ele colocou o sufixo izar, que é formador de verbo, tá? E aí, gente, ele colocou, pegou humanizar, seria isso aqui, humanizar, e aí ele colocou com H, né? Humanizar. Aí não tem o H porque ele, aqui, quando colocou o prefixo, aí retirou o H, tá bom? Mas o que que é prefixo? Prefixo é essa partícula que colocamos antes do radical, humano, o radical, tá? E aqui, pessoal, ele colocou depois esse sufixo. Então, aqui nós temos um prefixo. Vamos lá. Nós temos um prefixo e nós temos sufixo. E aqui, pessoal, ele colocou esse aqui, ó, esse são, tá? São, ação, danação, indenização, paralisação. Beleza. Nesse caso, como ele colocou prefixo e sufixo, nós vamos ter derivação prefixal e sufixal, tá certo? Então, não há nada de composição aqui. Já vimos o que é composição e aqui não está rolando isso. Ok. Porque eu tenho prefixos, sufixos. Eu não tenho palavras, palavras que já existiam e formei uma nova palavra, como em guarda-chuva, vinagre, tá bom? Vamos adelante. Olha só, cadê a nossa questão? A expressão pelos canais digitais é o agente da passiva, enquanto o telefone é o sujeito paciente. Pessoal, o que que é agente da passiva? O que que é sujeito paciente? Opa, vamos ver aqui. Agente da passiva é o seguinte: voz passiva ocorre quando o sujeito ele sofre, ele é alvo da ação verbal. Então, por exemplo, João comprou a vitamina, o sujeito é João, o João está praticando uma coisa, ele é agente, ele é o sujeito, o João está agindo, o sujeito agente, tá bom?
A vitamina foi comprada por João, o sujeito é a vitamina e ela não está agindo, estão agindo sobre ela. Ela é alvo da ação de comprar. Quem está agindo na voz passiva por quê? Porque o sujeito, a vitamina, é alvo de ação. E este aqui, ele pratica a ação. O João ele não é o sujeito, tá, gente? Ele está praticando uma ação na voz passiva, porque o sujeito, a vitamina, está recebendo, sendo alvo da ação, não está praticando a ação. Então está na voz passiva. Quem é que está fazendo isso? João. João é um agente da passiva. Tranquilo. Vamos olhar aqui então se é verdade o que ele disse na nossa questão. Ele diz: pelos canais digitais é o agente da passiva da oração. Vamos procurar, gente, aqui no texto. Olha só, vamos ler aqui. O telefone não deveria ser eliminado, tá? O telefone não deveria ser eliminado, mas sim complementado. Então, o telefone não deveria ser feito algo com ele, ele está sendo alvo de uma ação, de ser eliminado, tá? Então, o sujeito sofre ação, é alvo de ação, ele é um sujeito passivo, paciente. Beleza. E quem é que vai fazer isso? Ó? Quem é que vai complementar? Ele deveria ser o quê? Complementado. Ele deveria ser alvo dessa ação aqui de ser complementado. Quem é que vai fazer isso com ele? Quem é o agente da passiva? Quem é que vai agir? Olha só, os canais digitais. Beleza. Então aqui está correto o item C. Ele é um sujeito paciente, ele é passivo, está na voz passiva. Tranquilo. Vamos para as demais para aprendermos um pouco mais, gente. O sinal indicativo de crase no item D da crase em atendam às necessidades. Está presente devido à regência da palavra necessidades? Não, né, pessoal? Pessoal, a palavra que o termo regente aqui é atendam. Necessidades é um termo regido. Vamos anotar isso. Olha só. A regência aqui, ou seja, o rei, quem manda é o atenda. Então, esse termo, ele é chamado de termo regente. Regente. E esse aqui, pessoal, é o termo regente, regido. Não, o termo regente, ele pede complemento. O termo regido, ele é o complemento. Regido é o complemento. E regente é o termo que pede complemento. Voltando aqui, observe que atendam, quem atende, atende a algo, portanto, o termo que pede complemento. As necessidades, necessidades é o complemento. E, por último, letra E, ele diz, os verbos pode e deve são auxiliares modais. O que são auxiliares modais, pelo amor de Deus, professor? Tá vendo, gente? Ó, a banca cobrou aí, ó. Ela cobrou, aí ela vem cobrando nomenclatura mesmo aí, tranquilo. Tem bancas como o FGV que tem um viés, né, tem um perfil mais, digamos, pragmático. Já essas aqui então, é teoria mesmo, tá bom? Então, se você não souber, nunca ouviu falar, você fica, essa aqui eu acho que eu vou eliminar, não sei, eu vou chutar outra aqui, ou seja, você fica para lá e para cá, né? Ainda mais no momento de tensão na hora da prova. Vamos então ver o que são verbos auxiliares modais. Pessoal, verbos auxiliares modais nada mais é do que um verbo que auxilia, que ajuda, tá bom? O modo como uma ação se realiza. Por exemplo, se eu disser devo chegar cedo, chegar é o verbo principal, devo é um verbo auxiliar, que está dando a ideia de obrigação. É diferente de dizer posso chegar cedo, não tenho certeza. Pode ser que eu viaje amanhã. Posso viajar amanhã. Viajar é o verbo principal. Posso é o verbo que indica possibilidade, ele é um verbo auxiliar. Outro também indica vontade, quando eu digo é o desejo ficar rico. Ficar rico é o verbo principal e desejo é o verbo auxiliar, ok? Então, isso é verbo auxiliar modal. Vamos aqui a alguns casos aqui, vai que isso cai na sua prova, tá? Então, olha só. Ele diz:
São alguns exemplos, tá? E mais outros sentidos que ele pode ter. Em cada aparição, em cada ocorrência, você vai ponderando e vai descobrindo aí qual é o sentido dele. Por exemplo, você deveria ouvir mais seus pais. Obrigação. Eu posso sair. Observe que o negritado é o auxiliar, tá? E o auxiliar modal. O verbo principal está aí no infinitivo. Eu posso sair, é possibilidade. Ele quer cursar, é um desejo, uma vontade. Paula busca compreender a intenção dela. Finalmente conseguimos chegar. Eva, consegui terminar a prova. Indica a finalização de algo. Então é bem tranquilo. Aqui o que poderia bugar você seria essa nomenclatura nova, né, que não é tão, assim, tão frequente. A gente não vê com tanta frequência nos manuais esse verbos auxiliares modais. Bom, já vimos o que é. Vamos voltar para a nossa questão. E pode e deve são auxiliares modais. Observe que ocorre justamente o oposto. Ele diz: a digitalização pode criar barreiras. Então, isso é uma possibilidade. E depois ele diz: a comunicação deve ser eficiente. Então ele diz: pode criar possibilidade e deve obrigação. No enunciado, ele diz o contrário, que pode é obrigação e deve é possibilidade. Portanto, alternativa incorreta. Ok? Vamos então agora passar adiante. Vamos para mais uma questão. Vamos então agora para uma questão da banca FGV. Também 2025, hein, pessoal? Aqui é só questão da hora. Pessoal, ele diz: observe o emprego da palavra formada com prefixo. Acabamos de ver alguma coisa sobre prefixo, que exprime ideia de negação, pessoal. Cuidado, não cai na pegadinha aqui. Negação, essas palavras aqui, enquanto não é negação, enquanto é tempo, quando é tempo, tá? Depois ele colocou aqui não, que indica negação, mas até agora não existe nenhum prefixo aqui. Cuidado, não cai nisso. O único lugar onde você vai encontrar um prefixo, pessoal, é no item B, tá? Olha só, no item B, em que ele diz desempacotar. Esse des, ele dá a ideia de oposição, de negação. Então, quando você diz desleal, é que não é leal, tá bom? Então, desempacotar é o contrário de empacotar, ok? Desarrumar, alguém arruma e alguém vai lá e desarruma, ele faz o contrário, ele nega a arrumação, faz uma desarrumação. Essa estava fácil, né, pessoal? Aí depois ele veio seguindo aqui, olha só, para tentar, não é, dar um drible da vaca em você, ó. Ah, nunca é negação. Ele foi fazendo essa, né, para ver se, mas tá fácil aqui essa questão. Vamos aqui para mais uma. Ele diz: também 2025, hein, gente? É Banca FGV. Ele diz: assinale a frase em que o numeral empregado deve ser corrigido. Para isso, nós vamos partir, tá, aqui de uma observação do Manual de Comunicação do Senado, pessoal. Olha o que é que ele diz. Em início de parágrafo, escreva o número por extenso. No início, para esse início de parágrafo, no início de uma oração, de uma frase, você coloca por extenso. Então, aqui você não deve fazer esse tipo de coisa, olha só. 25 anos depois, as vítimas reivindicam assistência médica. Não, 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 não faça isso, pelo amor de Deus. Você pode fazer o seguinte: você coloca alguma coisa aqui antes. Ah, mas eu quero colocar 25 em algarismo, assim, porque se eu colocar por extenso, é muito grande, por exemplo, o número 1395. Eu quero colocar mesmo, escrever o algarismo. Então, você vai fazer o seguinte: você coloca alguma palavra antes. Como aqui, ó, passados 25 anos, as vítimas reivindicam assistência. Aí resolve o teu problema. Então vamos ver onde é que ele está iniciando direto com o algarismo. É na alternativa C. Aqui, gente, corrigindo, deveria ser o quê? Deveria ser assim. Olha só. 6. Ok? Beleza. Pessoal,
Por hoje nós vamos ficar por aqui e eu espero ter contribuído de alguma forma para, sei, para o crescimento de vocês aí com alguma informação. Se inscreve, fica com a gente, estuda conosco, tá? Que vai dar tudo certo. Então, um abraço e fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Beleza? Tchau, tchau.